A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você que está aí do outro lado já me conhece. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos iniciar mais uma aula do nosso segundo trimestre de 2024, a aula 2, que tem como título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. E dentro dessa questão, falaremos sobre a questão da escolha entre essas duas portas. E aqui, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, queria pedir a vocês que deixassem aí o seu like, aquele like do céu, aquele like que nos abençoa o nosso canal. Não somente esse like, mas também deixa aí o seu comentário como forma de interação com o nosso canal. Também, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante. Esses 3 elementos ajudam o YouTube a entender que esse vídeo, esse canal e esse conteúdo é relevante para você, e ele vai fazer aí várias impressões para pessoas que, como você, querem receber esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, também quero deixar aqui um adentro, né? Essa semana eu participei de uma conferência online sobre o início dessa segunda revista que irá acontecer ainda. Então, foi proposto o tema sobre o nosso irmão presbítero Murilo Alencar, de Pernambuco, ao qual tem o canal Abre a Jaula, e dentro do canal dele, ele nos fez o convite para falar sobre como ministrar uma aula de EBD com excelência. E ali nós expomos ali vários conteúdos, vários pontos importantes e interessantes que agregaram muito a quem estava participando da live. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa acessar o conteúdo e possa extrair coisas boas daquilo que foi falado, tá bom? Dado essas mensagens, dado esses recados, vamos aqui para o nosso texto áudio. Ele diz o seguinte, Lucas capítulo 13, versículo de número 24. Porfiai. A palavra porfiai tem o sentido de lutar por um prêmio nos jogos públicos, ou seja, nos transmitindo a ideia de disputa. Esse termo grego aqui utilizado, ele é utilizado tanto por Lucas quanto por Paulo. E o porfiai, ele tem um sentido tão tremendo que ele nos dá a ideia também de agonia. E nós vamos falar muito sobre isso. Então, você sente agonia por entrar pela porta estreita. É a porta da casa. Não é a porta que está relacionado ao portão que sai para a rua. É a porta da casa. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. A verdade prática vai dizer, a porta estreita é uma opção. Ou seja, não é uma opção, não é você quem escolhe ao seu bel prazer, ao seu bel capricho, no seu tempo, na sua hora, no seu momento, não. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então não existe trilha, não existe atalhos, não existe outros caminhos que levem o homem ao céu. Então, quaisquer que sejam os obstáculos, você deve entrar. Qualquer que seja o obstáculo, você deve entrar. Porque o preço do fracasso é muito alto. Então, fica aí com essa palavra aí logo no início da nossa lição. Então, para nós entendermos melhor esse contexto,
Lucas capítulo 3, do 18 ao 21. Jesus ele fala sobre duas breves parábolas sobre o reino de Deus. Primeiro, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Na primeira que eu disse, houve a grande questão: com que se assemelha o reino de Deus? Com que compararei? Então Jesus os questionou. Na segunda, que é a parábola do fermento, o que assemelharei o reino de Deus? Ponto de interrogação. No versículo 22 surge uma grande pergunta que pode dar vazão a tudo aquilo que nós vamos estudar. Mais tarde, Jesus seguiu para as outras cidades, o versículo 22 diz, e povoados. Então ele estava indo de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando dentro dessas cidades e caminhando. Jesus não parava, ele caminhava, ensinava e caminhava. Só que ele tinha um sentido, e ele é muito figurativo aqui. Ele tinha um sentido de direção para Jerusalém. Então, o foco de Jesus era Jerusalém. O versículo 23, há uma indagação. A multidão para Jesus, começa a questionar Jesus, e dentre a multidão, um levanta a mão e diz assim: e foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Ponto de interrogação. Então há uma pergunta aqui, uma dúvida exposta por uma daquelas pessoas. Então Jesus, aqui nesse momento, ele está na Pérea, na região da Pérea. Pérea, Galileia, Judéia, Idumeia. Então tem várias regiões que existiam no tempo de Jesus. E aqui ele estava na região da Pérea. Então ele permanecendo ali, ele ficou ali na região da Pérea até ser informado da doença de Lázaro. Agora você conseguiu se localizar no tempo, né? Então Jesus está indo para Jerusalém. Ainda o tem como seu destino do grande compromisso com a cruz. Então esse grande compromisso com a cruz faz Jesus se direcionar a Jerusalém. Mas enquanto ele vai para Jerusalém, ele está passando por cidades, povoados, pregando e ensinando sobre o reino de Deus, e assim nós podemos trazer isso para a nossa vida. Completando o seu ministério evangelístico e se movendo ao longo do tempo, e o tempo já está se esgotando. Então, é esse ambiente que nós estamos falando, tá? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, depois o capítulo 3 de Mateus, do 1 ao 10. No primeiro ponto, nós estamos falando aqui do cristianismo do caminho largo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontrem. Então aqui nós estamos falando dessa porta estreita, comparado e fazendo comparação com a porta larga. A porta é larga e espaçosa, no outro a porta é apertada. Em outro momento ela conduz à perdição, porque ela é espaçosa e conduz à perdição. E em outro momento, essa outra porta estreita, o caminho que leva à porta estreita, leva à vida. Mas são poucos que a encontram. Não é questão de ter uma porta, é encontrar essa porta. E no outro momento, no caminho largo, são muitos os que entram por ela. Ela já está aqui. Ela está aqui e as pessoas entram por ela. Então aqui nós entendemos que estreito como uma passagem entre montanhas ou rochas altas. Essa seria a definição para essa questão da estreita, né? Essa porta estreita.
Então, aqui em Mateus capítulo 3, nós vamos separar 3 pontos que serão estudados no terceiro tópico. João Batista prega a mensagem de arrependimento, a questão do batismo que gera confissão e a questão dos frutos dignos de arrependimento. Versículo 2, versículo 6 e versículo de número 8. Então, como uma porta estreita está restringindo a entrada, essa porta estreita restringe a entrada, isso é fato, forçando aquele que entra a se livrar de qualquer peso ou bagagem e com forças opostas bloqueando a sua entrada. Então, essas forças opostas eu poderia destacar aqui como as forças do bem, que não deixa você passar e não deixa você entrar sem a devida providência divina. Ou seja, se você não renunciar a si mesmo, se você não deixar essa bagagem de pecado, você não consegue entrar. Essas forças do bem impedem que qualquer pessoa entre de qualquer jeito pela porta. Então as pessoas deverão se esforçar ardentemente para entrar. Então não é uma entrada fácil, não é uma entrada triunfal, não é uma entrada selecionada, é uma entrada que causa agonia, aperto. Quem mora nas grandes metrópoles sabe que quando o trem chega e abre as portas do vagão, há uma multidão querendo entrar. E nessa visão social, nós vemos que a porta ela não dá conta da quantidade de pessoas que entram. E as pessoas entram exprimidas dentro de um vagão e pode ter certeza que dependendo da localidade para qual esse trem vai, muitas pessoas ficam para trás. Então nós podemos ter uma analogia do trem quando ele chega e tem o sentido de um lugar e quantas pessoas ficam esperando lá o próximo trem. Então Lucas capítulo 13, versículo 26, porque analisamos o 22 e o 23 e também o 21, o 26 vai dizer: então direis, essas pessoas que ficaram, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. O versículo 27 é a resposta: mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Então aqui você tem um contexto muito forte que fala desse momento ao qual as pessoas tentam entrar e essa porta, eu quero destacar isso daqui, há uma agonia para entrar, é o aperto em que muitas pessoas querem entrar, mas ninguém quer deixar as suas bagagens. E as bagagens dessas pessoas que não querem as deixar atrapalham muito quem quer entrar no reino de Deus. Então, que nós possamos fazer aí um raciocínio sobre essas questões. Dentro do comentário do próprio autor, nós vamos estudar esses símbolos da porta estreita e da porta larga, né, do caminho apertado e do caminho espaçoso. Vamos ver também as razões que nos mostram o porquê nós devemos escolher a porta estreita dentro de um ponto de vista bíblico, tá bom? E como entrar nesse caminho apertado e estreito, como passar por ele, né? Só que esse caminho nós já adiantamos que nos conduz ao céu. Aqui eu faço um adentro: a porta estreita dificulta a entrada. A porta fechada impossibilita a entrada. Então nós temos que tomar muito cuidado. É o que aconteceu aqui no versículo 26 e 27, né, de Lucas, capítulo de número 13. A porta estreita vai dificultar a entrada, mas a fechada impossibilita a entrada. Tópico 1, portas e caminhos. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita, né, dentro
tanto na literatura judaica quanto na cristã, tem um sentido muito forte. Tanto é que ele usa Provérbios capítulo 15, versículo de número 24, que vai dizer o seguinte: a pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. Então é muito diferente a questão do caminho e a questão das trilhas. O caminho tem setas, o caminho tem uma direção, tem placas, tem objetos que indicam para onde você está indo. Quando você está numa trilha, ela é cheia de empecilhos, ela é cheia de perigos, e essas trilhas podem confundir, podem iludir e pode trazer uma sensação de que você está no caminho certo. Muitos passarinhos, muitas coisas verdes, muitas coisas bonitas, mas em dado momento você se perde e você não sabe se localizar, porque você está numa trilha, tá? Então Lucas 13, versículo 25, que nós não lemos, tá bom? Completando o raciocínio da primeira parte, o proprietário da casa se levanta e fecha a porta, e as pessoas vão bater e chamarão, e ele vai dizer: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Então nós temos que tomar muito cuidado e nos atentar quanto a essa questão da essência dessa porta estreita e dessa porta larga, do caminho estreito e do caminho largo. Vamos lá? Lucas capítulo 13, versículo de número 23. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? Lembra que eu falei no início? Vamos analisar aqui. Não sabemos o que provocou esta pergunta, nem conhecemos a atitude ou a personalidade desse rapaz. Fato é que ele desencadeou uma série de ensinamentos da parte de Jesus. Talvez em um tom de ridicularização, alguns comentaristas chegam à ideia de que um professor salvador e seus discípulos fosse o que afirmavam ser. Então, nessas palavras, nessa pergunta, há um tom de ridicularização. Então, Jesus deu uma resposta séria a uma pergunta tão ridicularizada e objetiva. Então, fato é, escute bem isso que eu vou falar, fato é que não devemos gastar o nosso tempo discutindo quantos e quem será salvo. Porque isso é o que mais tem nas redes sociais, é o que mais tem nos debates. Igreja A não vai ser salvo, igreja B não vai ser salvo, igreja A não vai ser salvo, igreja X não vai ser salvo. Não especular o destino dos outros. Jesus está preocupado com aquilo que é pessoal. Você tem que se preocupar com a sua vida. Por quê? Porque o que está em voga não é se igreja A ou igreja B vai ser salva. O fato é que existem duas portas e dois caminhos. Nós estamos invertendo o tema da discussão. Por quê? Porque em vez de ficarmos discutindo e falando, analisando, observando e estudando sobre as condições que a porta larga oferece e as condições que a porta estreita oferece, o caminho estreito e o caminho largo, em vez de estarmos focados nisso, nós estamos querendo pegar a igreja X, igreja A, pessoa A e pessoa B e colocar e falar assim, ó, esse não vai ser salvo, esse vai ser salvo, esse daqui não merece, esse daqui merece, esse daqui fez isso, esse daqui não fez isso, então ele merece entrar. O que está colocado aqui não é a pessoa, é a porta. A porta é estreita. Agora, se vai entrar ou não vai, isso é uma questão pessoal. É a pessoa que vai decidir se ela vai querer entrar ou não. Então, vamos lá. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta e a maneira de viver. É justamente isso que eu estou falando aqui. É a maneira de viver.
Não é se é da igreja X ou da igreja A, se a parede é preta ou se a parede é branca. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O que nós temos que ter atenção é a questão da porta. Tem que ser ensinado sobre a porta. Se é parede preta, se é parede branca, se é parede azul, isso não importa. O meu compromisso aqui é com a porta. Eu quero entrar pela porta larga ou eu quero entrar pela porta estreita? Quais as condições da porta larga? Até onde ela vai me levar e aonde ela vai me levar? E a porta estreita, ela vai me levar ou não vai me levar a lugar nenhum? Então é isso que nós devemos pregar e anunciar, seja na igreja preta ou seja na igreja de parede branca. Então, vamos aí analisar. Então, Mateus capítulo 7 vai falar sobre isso, né? E conforme Mateus capítulo 7, falando sobre a vida eterna, não por acaso a palavra apertado vem do grego tibo, né? Que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Então a pessoa vai ser exprimida, ela vai tentar entrar, mas ela vai ter que entrar sozinha. O seu ego, as suas indagações, a sua inveja, a sua ira vai ter que ficar, senão não vai entrar. Então é isso que nós devemos entender, que essas exigências para o reino, que está lá em Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 30, nos faz levantar algumas perguntas. Você está entre os salvos? É uma pergunta dentro do texto. Você foi livre do pecado? Livre do julgamento divino? Recebeu o reino de Deus? Algumas perguntas levantadas dentro desse contexto, tá? Então, a porta para o reino, para a salvação, permanece aberta. Mas não se esqueça que ela é estreita. A porta da salvação, a porta estreita, está aberta. Mas existe uma pré-condição dela. Ela é estreita. Não é qualquer um que vai passar por ela. As pessoas não precisam abrir a porta. Então, a igreja A, a igreja B falar que nós somos o reino, não, representa o reino. Aqui tem a salvação. Mentira. A salvação não vem pela igreja, ela vem através da porta. A porta é estreita, é uma condição da porta. Não adianta as igrejas, deixa eu até usar as duas mãos, né? Não adianta a igreja pegar a porta estreita e falar assim, ó, eu vou abrir essa porta, eu vou escancarar ela porque essas pessoas aqui têm que entrar. A igreja não tem poder, não tem autoridade, não tem autonomia para alargar a porta ou deixar ela mais larga, mais acessível. Você pode entrar fumando, você pode entrar bebendo, você pode entrar prostituindo, você pode entrar de qualquer jeito. Ah, porque aqui a igreja nós aceitamos tudo, porque tadinho do povo. A porta continua sendo estreita. E ai da igreja que tentar abrir essa porta e arrebentar essa porta para tentar colocar as pessoas lá dentro. Isso não dá certo, isso não funciona e isso não é papel da igreja. Mostrar uma outra porta além daquela que já foi especificada pela Bíblia, ok? Então vamos lá. As pessoas não precisam abrir a porta, elas precisam fazer muito esforço para entrar pela porta estreita. Então, olha a questão. Elas não precisam abrir a porta, você não precisa de abrir, ela está aberta. O que nós precisamos fazer é força para passar por ela. Não é uma escolha entre várias portas. O único modo de atravessar a porta é pelo arrependimento pessoal. Aqui também é tudo meu comentário, tá, irmãos? Eu vou pensando, vou anotando e passo para vocês. A porta não ficará aberta para sempre. Muitos um dia tentarão entrar e não conseguirão, porque estará fechada. Então, a paciência e a misericórdia chegarão ao fim. Então aqui, falamos aqui sobre a questão do caminho apertado. Subtópico 3, porta larga e o caminho espaçoso.
A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso, enquanto o caminho apertado representa a conduta e a maneira de viver que evidencia a salvação. Então aqui, essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores. Então esse caminho tem seduzido, né? Tem tido uma busca irrefreada do prazer, negam a Bíblia. Então tem muita gente que está falando que vai ser salvo. Nós lutamos pela salvação porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Então tem muita coisa que eu não consigo carregar e levar nesse caminho. Só o necessário, só aquilo que é fundamental, só aquilo que é importante para o ser humano. Apocalipse 22:15, para representar esse tópico, mas ficarão de fora da cidade os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Ficarão de fora. É muito preocupante isso, porque quantas pessoas dentro da igreja estão preferindo esse caminho mais largo? É mais acessível, é mais confortável. Eu posso levar mochila, bagagem de mão e bagagem de rodinha. Eu posso levar tudo que eu quiser. Eu posso levar aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo. Eu posso levar aquilo que os meus olhos gostam, aquilo que eu gosto de fazer. Eu não preciso mudar, o caminho é largo. Lembra daquele quadro, Os Dois Caminhos? Né? Em muitas casas de vós tinha, né? E existia um caminho largo e um caminho estreito. Se você olhar aquele quadro, talvez você tenha ele na sua casa, na casa da sua avó, da sua tia. Olha lá no comecinho do caminho estreito. Tem um jovenzinho, no quadro, né? Tem um jovenzinho sentado num banco e ele tem uma mochila nas costas. Uma vez eu fiz uma análise sobre esse quadro, né? Tem muita coisa interessante nele. Porque como as pessoas não sabiam ler, como é que o cristianismo se adaptou? Através de quadros. Quadros da Arca de Noé, esse quadro dos dois caminhos, né? Depois você pesquisa na internet e dá uma estudada nele. Então tinha um jovenzinho bem na entrada da porta, que era o caminho para o céu, um caminho bem estreitinho, e ele tinha uma mochila nas costas e ele estava com a cabeça baixa assim. E ele representa muito aquelas pessoas que querem entrar, que desejam entrar, que estão na porta do caminho estreito, só que por causa da sua bagagem, por causa daquilo que ele acha que é importante, ele não consegue entrar. Ele tem uma mochilinha nas costas. E isso impede que ele entre. Ele tem que deixar aquela bagagem para poder acessar o caminho. Então depois você dá uma analisada lá, vai ser muito importante e edificante, tá? Então vamos lá. O tópico de número 2, por quê? Esse porquê aqui é por qual motivo devo escolher ou querer entrar pela porta estreita, né? Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém, difícil. Como eu disse, a porta está aberta. Ela está aberta, ninguém precisa abrir ela. Uma porta aberta, porém, difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém, há muitos impedimentos. Qual é? Costume? Use costumes? É a igreja? Não, não é isso. Egoísmo, ego inflado, idolatria, mentiras, assassinatos, contendas, iras, dissensões, porfias, emulações e todo tipo de mal que o ser humano pode causar e fazer. E isso impede que essas pessoas entrem no céu. E entre e passe por essa porta. Lucas capítulo 9, versículo 23. E disse a todos, Lucas capítulo 9, versículo de número 23. E disse a todos. Aqui nós temos uma lição
do sacrifício próprio que Jesus introduz aqui. Se alguém, ele está falando a todos, se alguém quiser ser meu seguidor, ou seja, aquele que deseja vir, então não é obrigatório. Renuncia-se a si mesmo. Esqueça, né, os seus próprios interesses. Como nós estamos falando de esquecer, de aniquilar os seus interesses, é a frase escrita, né, na porta de entrada do reino de Deus. Se nós pudéssemos ver o reino de Deus de forma visível e pudéssemos olhar para aquela porta do reino, nós veríamos a epígrafe escrita: renuncia-se a si mesmo. Seria a palavra-chave que estaria acima do umbral dessa porta do reino de Deus. Renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. A morte do eu representado aqui. Sugere também as crises de conversão e da completa consagração. Tomar sobre si a sua cruz é falar sobre essas crises de conversão. É você pegar aquela cruz pesada, aquela cruz que representa a morte e ressurreição de Jesus, e que ali está o significado da obra redentora de Jesus. E renunciar a nós mesmos causa dentro de nós uma crise de conversão, porque você tem que deixar tudo aquilo que você gosta, que te prejudica, parar de beber, parar de fumar, parar de se prostituir, parar de tudo quanto é elemento que prejudica e traz pecado e destruição para a vida do ser humano. Então há uma crise de conversão. Só que traz para nós o quê? A ideia de uma completa consagração. Pegar a sua cruz e fazer o quê? E siga-me. Aí você não vai seguir somente Jesus. Você vai seguir com a sua cruz. E aí você tem uma ação contínua. E enfatiza também o compromisso. E isso é importante para nós. Só que o texto acrescenta no meio dia a dia, ou seja, é algo periódico. Não é só um dia, não é esporádico, não é só um ano, não é só um mês, não é só 10 anos. É dia a dia. Então, o subtópico de número 1 do tópico 2 fala sobre isso. Então fala sobre a renúncia. Renúncia é o quê? É a regeneração. Quando eu falo de morte do eu estou falando de uma santificação total. Quando eu estou falando de determinação própria, é aquilo que Jesus falou: siga-me. Você tem que seguir Jesus, mas carregando a sua cruz. As oportunidades da porta larga são atraentes, subtópico de número 2. Aqui o autor destacou algumas palavras muito importantes que eu queria trabalhar. Ele falou sobre a questão de sermos dominados, a natureza humana, pelas ilusões da vida, numa sedutora fantasia e também um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo de Deus. E aqueles que amam o mundo também não terão direito de entrar nos céus. Vamos parar para analisar essas palavras: ilusão, sedução, apego e amor. E depois 1 João. A questão da ilusão, ela é interessante. Por quê? Porque a ilusão fala de um erro de percepção. Percepção é aquilo que está diante de mim. Então há um erro de percepção quando eu falo de ilusão. As ilusões da vida. Eu acho que é, mas não é. Eu acho que está certo, mas não está certo. É um erro de percepção e de entendimento. É também, além de erro, o engano de sentido e mente. Eu sou enganado. Por isso que fala ilusão, a ilusão da vida. E eu também tenho uma interpretação errônea. Ou seja, a vida, ela me engana. Ela me coloca peças. Ela faz-me tropeçar. Faz eu me iludir com certas coisas que não têm significado nenhum. Então a vida, em muitos momentos, ela é ilusória. Então por isso que nós temos que entender o real valor e o real sentido da
vida, porque ela é importante, ela é maravilhosa, porque é em vida que nós glorificamos a Deus. O salmista falava muito sobre isso. Se eu estou vivo, eu glorifico. Se eu não estou vivo, eu não tenho a oportunidade de glorificá-lo nesse corpo. A questão da sedução. A sedução é uma fantasia, né? Então a sedução é um conjunto de qualidades e características que despertam simpatia, desejo, amor e interesse. Então, quando eu falo de sedução, aquilo que me seduz, ele me traz e me desperta simpatia por aquilo, desejo, amor, interesse. Então é interessante quando nós analisamos essa questão da sedução, porque muitos são seduzidos pelo mundo e acham aquilo interessante, são simpatizantes daquilo que fazem. O apego é a dedicação constante e excessiva, o apego prazeroso ao mundo, é o apego constante e excessivo. Amar, que o autor colocou aqui, tem muita gente que ama o mundo, as coisas que tem no mundo. Amar é demonstrar apreço, gostar muito. Então tem duas formas de entender amor. Primeiro, sentir amor, que é apenas um sentimento, e amar, que é um verbo, é ação prática. Então, quando eu falo que eu amo o mundo, ou que as pessoas amam o mundo, eu estou falando o que elas estão fazendo, falando e concretizando seus atos dentro daquilo que ele ama ou gosta. 1 João 2,16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Subtópico 3. As razões das exigências. O caminho apertado requer uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir Jesus. O Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como ele andou. O autor deixou bem claras as razões das exigências. Então, dentro dessas 3 palavras que o autor colocou aqui, a questão da transformação interior, a transformação interior fala sobre qualquer tipo de alteração que uma pessoa possa receber, que modifica ou dá uma nova forma à pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu estou falando de transformação. A decisão é pessoal. A decisão, ela tem um sentido até importante, né? A decisão pessoal é cortar fora. É uma decisão. Eu corto fora. É um processo cognitivo com a qual a pessoa tem a capacidade de analisar e refletir as opções que se apresentam visando o futuro. Então, quando eu falo de decisão, eu não estou falando somente do presente, porque está acontecendo, mas eu estou falando do futuro, do amanhã. Eu tomo uma decisão hoje para ter resultados amanhã. Eu tomo uma decisão hoje para que eu tenha frutos amanhã. Então a decisão é cortar fora. A disposição em seguir na contramão fala de ânimo, determinação, ordens, vontade e vocação. Então eu estou falando de disposição em seguir Jesus. Tá gostando da aula? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Fale aí o que você está achando da aula, tá bom? Então vamos lá, tópico 3, entrando para o encerramento, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Arrependimento de pecados. Vamos lá, aqui ele vai usar Mateus capítulo 3, do 1 ao 10. Tanto o subtópico de 1, 2 e o 3, tá? Então ele vai falar de João Batista no capítulo 3, que prega essa mensagem, né, para que as pessoas possam ter acesso ao céu, mas para ter acesso ao céu, ao reino de Deus, é preciso o arrependimento, tá bom? Então Mateus capítulo 3, versículo 1 vai dizer: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto.
tá? As palavras de João Batista. O arrependimento aqui, ele é bíblico, então ele não se compara ao arrependimento emocional. Então, por meio da pregação, usando João Batista como exemplo, nós temos a aceitação do Evangelho, a ação regeneradora do Espírito Santo, a renúncia do pecado pelo pecador e uma reorientação da vida. Então nós temos aqui um sentido muito claro e muito objetivo da pregação. Mateus capítulo 3, versículo 8, tanto é que, como nós estamos estudando capítulo 3, tá? Não vamos sair. Capítulo 3, o versículo 8 vai dizer o seguinte, João Batista vai dizer assim, ó, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Então não é só batizar, não é só falar, pedir perdão. Vocês vão fazer através das suas obras e através das suas obras vocês vão mostrar que vocês realmente se arrependeram. Somente por palavras não é o suficiente. Eu preciso demonstrar através das minhas ações que eu realmente arrependi da minha vida difícil, tá? Então aqui, Mateus capítulo 3, versículo 8, fala muito sobre essa questão, tá bom? E é interessante que ele cita aqui Isaías, né? Eu queria citar Isaías 55, versículo 7, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos, porque é daqui que vai para aqui, ação, né? Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente, tá? Então aqui nós estamos falando de Isaías, e Isaías aí também falava sobre esse retorno, essa volta. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante na região de toda a Judéia e província do Jordão. Aqui nós vamos falar sobre 3 palavras: batismo, confissão e perdão, tá? Então, antes de entrarmos aqui, eu queria fazer um adendo concernente ao Velho Testamento, para a gente entender aqui o Novo. A raiz nahan, com H, né? É uma mudança de ideia ou propósito, lamentar-se. O verbo hebraico shub, né, que é sub, expressa melhor a ideia do Novo Testamento, que é converter-se, retornar, arrepender-se. Então, se nós temos a palavra no grego metanoia ou menatoia, que é mudança de pensamento, ou o seu verbo, que é metamelomai, que é a mudança de atitude, nós temos aqui primeiramente um substantivo e um verbo de ação. Tanto um quanto o outro mostra essa mudança de pensamento e mudança de atitude. E essas duas palavras, verbo e substantivo grego, se originam da raiz e do verbo, no caso substantivo hebraico, e do verbo hebraico, que também tem esse mesmo contexto. E Isaías o usou no versículo 7, capítulo 55, né? A confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante. Aqui ele fala sobre o batismo. Nós já estudamos na outra revista, né, sobre a questão do batismo, que é a primeira ordenança de Jesus, e a segunda é a ceia do Senhor. Então, o batismo marca o início, o princípio, né, do início da carreira cristã. Podemos resumir assim o batismo. O batismo também é o ato público de iniciação na fé. O batismo é uma ordenança. A prática não pode ser negligenciada pela igreja. Então, o batismo, ele é o símbolo da identificação com Cristo na morte e ressurreição de Jesus. Assim nós temos a ideia do batismo. A outra palavra aqui em voga é confissão pessoal dos pecados. Aqui nós temos 3 pontos importantes sobre confissão. Aquela que é feita a Deus, aquela que é feita ao conselheiro espiritual
e aquela que é feita à congregação ou aos santos. Então ela é importante, a confissão do pecado ela é importante para todo cristão. E a outra palavra aqui, assim quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Perdão aqui, nós temos 3 situações, 3 verbos no grego, 3 palavras no grego, tá? Que nos dá a ideia de despedir, remissão, nós temos a ideia de ser misericordioso e a palavra que me chamou mais atenção das 3 no grego, apoluo, né? A-P-O-L-U-O, apoluo, que é soltar. Lucas capítulo 6, versículo 37, usa essa palavra no grego. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. A questão do perdão é algo que nos prende, porque enquanto não liberamos perdão, tanto a pessoa que não recebeu, quanto você que poderia dar o perdão, ficam ambos amarrados dentro de ideias, conceitos, atitudes e ações. Somente o perdão liberará você da escravidão da consciência, da escravidão do erro, da escravidão daquilo que você fez de errado. Então, quando alguém recebe perdão, ela recebe um alívio, sabe por quê? Porque às vezes foi ela que fez algo para você e ela espera que você libere perdão. E ela fica triste, amargurada, abatida, deprimida, porque ela gostaria de ser perdoada. Aí quando a pessoa libera o perdão, é como se aquilo ali abrisse, desamarrasse ela daquela situação e ela fica livre, com a sensação de alívio. Assim também é para aquela pessoa que não perdoa. Ela fica presa no seu próprio orgulho, no seu próprio egoísmo, na sua própria falta de senso e de amor, e ela fica presa. Mas quando ela decide perdoar, ela se liberta também daquela situação. Então eu gostei muito desse termo usado lá em Lucas capítulo 6, versículo 37. Aqui no subtópico 3, produzindo frutos de arrependimento, tá? É preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Vamos voltar para Lucas 3, versículo 7, terminar com chave de ouro, tá? Lucas capítulo 3, versículo 7. E dizia ele, pois, às multidões. Quem é que estava falando? João Batista, é o nosso texto. Que saíram para ser batizada. Então ele não disse aos fariseus, ele disse às multidões, tá bom? Tem muita gente que fala o contrário, né? E dizia ele, pois, às multidões, que saíram para ser batizada. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Depois de uma pregação esplêndida, o versículo de número 10, o versículo de número 12 e o versículo de número 14 resulta em alguns grupos que estavam nesse grupo maior que queriam se desprender, se soltar das amarras dos seus erros. E o primeiro grupo, no versículo de número 10, vai dizer assim: então as multidões o interrogaram, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação na Bíblia ele é fantástico. Porque as multidões estão ansiosas para deixar de fazer aquilo que fazem, aquilo que te prejudicam. Então o que eles fazem? Eles perguntam o que é que nós devemos fazer. Logo em seguida, no versículo 12, foram também os publicanos, outro grupo, para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Eles estavam preocupados com a sua vida, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano e eram condenados e julgados, pré-julgados por causa disso. O que nós devemos fazer? O versículo 14, os soldados romanos foram batizar e lhe perguntaram: e nós, o povo judeu, os publicanos, que se dizem separados e que se dizem filhos de Abraão, necessitam dessa salvação? E nós que somos romanos, nós que somos bárbaros, o que nós iremos
fazer. Então aqui eu fecho com essa palavra e falando aí sobre essa questão da porta estreita e a porta larga. Nós devemos entender a realidade e tentar passar isso para os nossos alunos. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.